Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, agradecendo mais uma vez a presença aqui no nosso estúdio da psicanalista Jéssica Plani e do psiquiatra Geraldo Balloni. A gente fala um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Durante todo o mês, várias ações vão acontecer e é um tema que ainda não é muito falado, refletido, mas a gente precisa promover esse diálogo. É importante a gente poder ajudar essas pessoas, que muitas vezes a pessoa que principalmente tem relação com depressão ou outros transtornos, como a gente conversou no bloco anterior com os nossos especialistas, elas não conseguem enxergar, né, a luz no fim do túnel, elas não conseguem ver uma outra possibilidade. Então, a família e os amigos, é importante ficar muito atento aos sinais. E tanto essa questão do suicídio, como a própria depressão, os picos de estresse, eles não devem ser vistos como frescura. Ai, a pessoa não sabe lidar com isso, porque é uma doença, gente, é muito sério. Mais uma vez agradeço a presença dos nossos convidados. E tem muita gente se manifestando aqui pelas redes sociais. A Lisete Bach comentou: Tati, temos que lutar mesmo contra o suicídio e falar sobre isso. Aqui na minha cidade parece que não tem um mês sem ter um. É muito mais frequente do que a gente imagina. E são sempre pessoas, às vezes, queridas da cidade. E aqui eu percebo que a depressão acaba levando muitas pessoas ao suicídio. Como o doutor falou, é o que está mais relacionado, né, ao suicídio. É que a gente estabelece uma relação maior. A Iracema também comentou: Tati, falando sobre isso no programa, hoje aqui na minha cidade, um jovem de 18 anos tirou a própria vida. Acho também importante falar sobre isso. Obrigada, Iracema. A Varínia Moraes também participou, disse que está acompanhando a nossa programação. Muitos elogios em relação ao nosso tema da entrevista: suicídio, assunto urgente, né? Nós temos que falar mesmo sobre isso. Quero agradecer também a participação da Silvia Stênico. Um beijo para você, viu, Silvia? E ela comentou: Tati, eu sei bem o que é isso. E a Marli também completou: assunto muito sério, deve ser abordado. Agradecendo aí, né, todos os nossos telespectadores se manifestando. É um assunto muito sério, é um assunto muito complicado e, infelizmente, muito comum. Sim, muito comum, infelizmente. Jéssica, gostaria agora você, como psicanalista, falasse um pouquinho sobre essa questão do valor da vida. E por que é tão difícil, né? Essas pessoas que enfrentam problemas, traumas, têm dificuldade de superar perdas, por que realmente elas não conseguem enxergar, né, essa outra possibilidade de caminho, porque elas não conseguem se reerguer? Eu costumo dizer na clínica mesmo que, por mais difícil que a situação pareça estar, por mais afundado que você acredita que esteja, tem sempre alguma coisa boa na nossa vida. Tem sempre alguém que a gente ama ou que nos ama muito. E como a gente estava falando aqui, quando alguém se suicida, quem sofre mais é os familiares que ficam para trás. Então, eu acho que é o primeiro estopim para a gente se apegar ali e ver que tem gente que ama muito, né? Que nos ama muito. Então, se apegue neles, peça ajuda para eles. Você não está sozinho, nunca está sozinho. Tem sempre uma saída. Acho que é importante da gente, eu tenho até uma tela, antes de questioná-los, eu queria chamar a tela para vocês verem o que a gente não deve fazer, né? A postura que a gente não deve ter com pessoas que já falaram, né, que quiseram desistir da vida, que tentaram se matar, ou pessoas próximas que a gente percebe que sofrem com a depressão, com alguns transtornos. Olha só, gente, não façam isso, tá? Condenar, banalizar, às vezes dar muita opinião, às vezes a pessoa ela só quer desabafar, ela só quer ser ouvida. A gente precisa ter muito cuidado, né, no dar opinião. Brigar, não adianta você brigar, discutir, né? E frases de incentivo. Tomar muito cuidado, a gente até estava comentando sobre isso, né, Jéssica, no intervalo. Eu duvido, ou quem quer se matar não avisa, quem quer fazer vai lá e faz, não fica dando sinais, e muito pelo contrário, né? Todo mundo dá sinal. Tem uma recomendação de nunca subestimar de maneira nenhuma aquelas tentativas de suicídio que acredita-se que foi para chamar atenção. Sim. Não subestimar isso nunca. Pode ser que não tenha sido para chamar atenção. É um pedido de ajuda, né? É um pedido de ajuda. E que às vezes a gente banaliza, né? Fala, fez só para chamar atenção. Exatamente. Essa postura, ela é... Principalmente das mulheres. Bem frequente. Em relação aos comprimidos que se tomam. Porque, como o doutor disse, dá mais tempo, né, de salvar a vida da pessoa quando ingere comprimido. Então, é o primeiro estopim para falarem,
Mas se ela quisesse mesmo, ela tinha se matado. Banalizar mesmo o Como assunto. ajudar as pessoas próximas, doutor? Que a gente percebe que a pessoa não está bem, mas às vezes ela também não dá aquela abertura. Não dá abertura. Como a gente pode ajudar? Veja, a comunicação é muito importante. Algumas famílias têm uma característica de se comunicar entre os seus membros muito pouco. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ter algum conhecido, onde a família são pessoas que não conversam entre si. É péssimo isso para quem tem depressão, para quem tem uma ideação de suicídio. Eu acho que deveria, sim, incentivar o diálogo e a conversa. Eu tenho a impressão que, normalmente, as famílias, isso é uma impressão minha particular, as famílias que conversam muito entre si, os membros, são aquelas que menos têm depressão. Eu acho que a gente tem que estimular a conversa. Como eu disse no bloco anterior, se for perceptível uma mudança brusca e intensa nas atitudes, no comportamento, no sentimento daquela pessoa, no estado de ânimo, no prazer que ela tem com as coisas, de ver o brilho que ela vê nas coisas da vida, quando percebe que algo nesse sentido não está bem, converse. Às vezes a pessoa está ansiando muito para que alguém pergunte o que você tem. Você está pensando? Seria melhor se tivesse morto? Você não vê solução na sua vida? Vamos conversar um pouquinho. É aí que você detecta, não que a conversa vá tratar do assunto total, mas pelo menos é uma abertura para que você possa falar, por que então nós não vamos fazer um tratamento, procurar um profissional especializado para que você se trate? Isso é muito importante. A gente tem, inclusive, aí a nossa última tela, como ajudar, né? Escutando. Então, primeira orientação, escute, esteja aberto, né, a escutar. Incentive a buscar ajuda profissional, porque é importante, né? Às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não tem os meios. Por mais que a gente ame, cuide, só um profissional, né, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, vai poder fazer a abordagem correta. Então, escute e incentive a pessoa a buscar essa ajuda profissional, né? De uma pessoa realmente capacitada. Mantenha o contato. É importante aquela pessoa se sentir, né, amada, especial. Mantenha sempre esse contato. Eu queria aproveitar a presença tanto da Jéssica como psicanalista, como do Dr. Geraldo, psiquiatra. Se vocês pudessem agora, para a gente também ir encaminhando para a finalização da nossa entrevista, dar uma palavra para aquelas pessoas que estão em casa nesse momento, enfrentando um problema. Não necessariamente a depressão, mas aquela pessoa que está me assistindo, que está tendo dificuldade de lidar com o término de um relacionamento, com a perda de um filho, com o desemprego, né? Aquele pai de família que perdeu o emprego e aí, de repente, se vê naquela situação, e agora, como vou sustentar minha família? Para aquelas pessoas que estão sofrendo e têm dificuldade de lidar com esse sofrimento, independente do motivo desse sofrimento. Doutor, por favor. Bom, eu gostaria muito que a pessoa que tem uma ideação suicida não tivesse nenhum constrangimento com essa ideação suicida, porque muito mais pessoas passaram por isso do que se pensa. Às vezes a gente tem a nítida impressão que só eu estou com esse problema. Se você tiver um pouco de iniciativa, procure ajuda. E não é tão difícil. Nós temos uma rede pública de CAPS, que é bastante preparada, com psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, que podem ajudar. Dirija-se a alguém da sua confiança e diga o que está te passando pela cabeça sem nenhum constrangimento. Isso não é vergonha nenhuma. Pelo contrário. Porque a pessoa às vezes fica envergonhada Não tem que ter vergonha não, né, de se sentir fragilizado, diminuído. Não, vergonha de jeito nenhum. Pedir ajuda e admitir, reconhecer é um sinal, inclusive, de fortaleza, de força, né? Eu sempre digo no consultório, tem gente que eu pergunto assim, você chora? Geralmente para homem, né? Fala, não, eu não choro nenhum, de jeito nenhum, doutor. Eu falo, por quê? Você tem algum problema? Ele não entende a minha pergunta, porque uma das únicas diferenças entre nós e os animais é exatamente o choro. E chorar faz tão bem, faz né? tão bem. Dá uma então, aliviada boa, às vezes diga a gente isso, eu acho que você tem que realmente fora. vencer essa barreira e passar por esse obstáculo da comunicação. Senão, realmente, a maior consequência de quem fica
é o sentimento de culpa por não ter te ouvido, porque você também não falou nada. É. Entendeu? Ninguém vai adivinhar. Desabafar. E Jéssica, a tristeza é o intervalo entre duas alegrias, né? Então não acabou aqui. Não acabou aqui. Tem mais pela frente. É. Olha, esse ponto que a Jéssica colocou é muito importante. A sensação de quem tem uma ideação suicida é que a situação está terrivelmente perdida e definitivamente irreversível e não tem mais jeito a não ser a morte. Não é isso que a vida mostra, de jeito nenhum. Quer dizer, o dia de amanhã pode ser completamente diferente. Inclusive, as pessoas que estão atravessando um período de problema, de angústia muito grande, de depressão, elas ficam surpresas em perceber que no dia de amanhã, quando chega o dia de amanhã, ela fala, pô, como é que eu fui pensar tanta besteira ontem? Era a mesma pessoa ontem e é a mesma pessoa hoje. É como eu disse no primeiro bloco, como se ela estivesse embriagada e não estava enxergando a vida como deveria ser vista. Eu queria, para a gente poder finalizar, gente, o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, é um órgão, né, uma instituição reconhecida como de utilidade pública federal, e eles têm um telefone, basta você ligar, a ligação ela é gratuita, não tem custo nenhum, e de repente você está na sua casa, muitas pessoas às vezes moram sozinhas, né, são pessoas preparadas, e às vezes você está na sua casa sozinha, querendo, sabe, colocar para fora, e às vezes você não tem um parente que mora aqui perto da minha casa, eu não tenho um amigo, você pode ligar para esses 2 números que eu vou passar agora, para você desabafar. Eles mantêm sigilo, são profissionais extremamente treinados, capacitados. E você que quer colocar para fora, você que está passando por algum problema, independente de qual seja, né, o motivo desse problema. Tati, eu preciso falar, eu preciso chorar, eu preciso xingar, eu preciso colocar para fora. Tem esses números que eu gostaria muito de poder passar para vocês, tá? Basta ligar para o número 188. E a gente também tem o outro número 141, para os estados do Maranhão, Paraná, Pará e Bahia. Então, 188 e 141, 141 para os estados do Maranhão, Paraná, Pará e Bahia. O atendimento é anônimo e realizado por voluntários que guardam sigilo, tá bom? Se você tiver sentido essa necessidade, como o doutor bem colocou, não sinta vergonha, né, doutor? Claro, não fique Liga, constrangido. fala, e é importante a gente Sim, externar se manifestar, sentimentos é uma das manifestar aquilo maneiras que está de curar. aqui te angustiando. Claro, a manifestação do sentimento é fundamental importância para o alívio dos mesmos. Se você não comunica, aquilo fica reprimido. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada Eu por que todas as agradeço a colaborações oportunidade hoje. de estar aqui novamente, contribuindo de alguma maneira para a grandiosidade do seu programa, que é muito lindo. A gente que agradece. Graças, né, o carinho e aí o conhecimento de cada um de vocês. Jéssica, foi um prazer conhecê-la, tê-la no nosso time. Prazer foi meu. E fica o convite de você voltar em outras oportunidades. Obrigada, muito obrigada. Boa semana, viu, para ambos. Para você também. E reforçando o telefone, gente, do Centro de Valorização da Vida, quer desabafar? Não tem algum próximo, não tem parente, não tem amigo, tá? Eu preciso falar. 188. E para quem for do Maranhão, Paraná, Pará e Bahia, 141. Ligação sem custo nenhum e são voluntários e pessoas capacitadas para te ouvir. O conteúdo da conversa é sigiloso, tá bom? Importante a gente reforçar isso.